Meus amigos que se ligam na mídia esportiva, a gente está começando mais um conteúdo aqui, tem alguns assuntos. Eu começo falando então sobre o SBT, porque surgiram aí informações nos portais que falam de televisão nesses últimos dias de que o SBT mais uma vez desistiu daquele programa esportivo na hora do almoço, né? Lembra que já era um projeto antigo no SBT, isso foi falado no ano passado, também no início desse ano, que poderia sair da gaveta, finalmente, um programa esportivo para concorrer com o Jogo Aberto, né, da Renata Fã e o Neto, né, os donos da bola lá da Band. Mas, pelo jeito, não vai sair novamente. E os integrantes, né, do antigo Arena SBT, que saiu do ar, né, o SBT acabou com a Arena, que era apresentado lá pelo Benjamin Bach, com o Mano na participação, também o Nicola, né, o Jorge Nicola, quem mais? O Kleber Gladiador. Pelas informações, esses profissionais eles continuam contratados, né, do SBT, mas nos próximos dias, aí, semanas, meses, a emissora vai decidir o futuro desses profissionais. Como não vai ter programa, então você imagina o que pode acontecer, né? A verdade é essa. O Benja ele vai continuar no SBT por enquanto, porque a informação é de que ele vai trabalhar no projeto da Copa do Mundo, né? Não sabemos como ainda, né? Não tem esse detalhe, né, do que o Benja vai fazer durante a Copa, mas ele vai participar das transmissões. Para quem não sabe ainda, né, o SBT vai transmitir a Copa do Mundo, 32 jogos. O Galvão Bueno vai ser o narrador dos jogos da seleção brasileira, o Thiago Leifert vai fazer as outras partidas. Aliás, o Thiago vai fazer muito mais, né? O Galvão faz 10 jogos da Copa e o Thiago faz 22 partidas. E o Benja, de uma forma ou outra, ele vai ser aproveitado aí nessa parceria, né, do SBT com o canal N Sports. Transmissões simultâneas, né? A mesma transmissão vai estar no SBT e vai estar no canal N Sports. E o Arena SBT saiu do ar, o Galvão já estreou o seu programa, né, nas noites de segunda-feira, o Galvão Futebol Clube. Eu já apresentei aqui os números, né, da estreia do Galvão, né? Os números foram ali, né, razoáveis, né? Razoáveis. Claro que superando ali o Neto, né, que agora faz às segundas-feiras o apito final. Mas aí, como eu expliquei no vídeo aqui, é uma questão de audiência, né, gente? O SBT ele tem mais audiência que a Band, né? Então, é normal que o programa do Galvão no SBT consiga números mais expressivos do que o Neto lá no horário que o Galvão fazia, né? O Galvão fazia na Band lá, era o Galvão e Amigos, que dava também muito pouca audiência, então esse quadro não vai mudar. Enfim, acho, de qualquer forma, né, seja na Band, no SBT, acho horrível, né, na noite de segunda-feira, 10h30 da noite, você ter lá um programa esportivo, depois que tudo já foi debatido, né? Tudo já foi falado, né? A realidade tudo já foi falado sobre esportes na noite de segunda-feira, né? O pessoal vai trabalhar, né? Vai estudar na terça-feira, então o cara já viu live. Hoje em dia o pessoal acompanha muita live, né? Eu, às vezes, tem algumas lives que eu gosto de ver do UOL, né? Do UOL e outras lives hoje. Tem até as lives hoje dos torcedores, né? Dos influenciadores, dos times, e também de jornalistas que fazem essas lives aí pós-rodada, pós-jogos, né? Então é bem complicado hoje para uma TV aberta colocar 10h30 da noite, segunda-feira, um programa esportivo. Então é isso que está rolando. O Arena saiu do ar e os profissionais agora aguardam para ver o futuro. E esse programa esportivo não sai do ar. E o que chamou mais atenção nessa notícia é o fato de que o SBT não vai colocar esse programa na hora do almoço, né, um programa diário esportivo, seria esse o projeto, né, que está lá na gavetinha do SBT, não vai colocar esse projeto no ar porque a audiência do Neto e da Renata Fã na Band já estão consolidadas, né? Então eles acham que não vão conseguir superar a audiência dos donos da bola, do jogo aberto da Renata. Bom, gente, o SBT, ele toma pau, né? Ele toma pau da Band nesses horários, todos os dias, né? De segunda a sexta, tanto o Neto como a Renata, eles conseguem mais audiência que o SBT. Então seria oportunidade, você tem um Benjamin Bach, poderia se fazer ali, não vou dizer o mesmo programa, mas tentar fazer algo parecido com o Fox Sports Rádio, que fez tanto sucesso, com o Benja no comando, já tem ali
né, humano, né, o eterno companheiro do bem, já está lá, poderia aproveitar o que já tem, né, o próprio Kleber, o Jorge Nicola, contratar mais alguém e lançar um programa esportivo diário, porque a Band nem tem direitos de transmissão de campeonato brasileiro, de campeonatos estaduais, e faz programa esportivo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O Neto faz também, mesmo a Band não tendo os direitos. Então não é por isso que o SBT não pode ter um programa esportivo. Agora, ter medo, né, ter esse receio, eu vou perder para o Neto, vou perder para a Renata Fã. Se não colocar no ar, nunca vai saber. De repente pode dar certo, né? Mas enfim, mais uma vez aí, esse projeto foi pro brejo, né? Foi pro brejo aí o projeto do programa esportivo do Sistema Brasileiro de Televisão na hora do almoço. E tem um outro detalhe também, né? Eu acho que o SBT não está lançando o esporte, esse programa, porque, vamos lá, Copa do Mundo. Beleza, né? Vai ter cobertura, vai ter Galvão Bueno, né? Transmitindo jogos da seleção brasileira, vamos ver como é que vai ser a audiência durante a Copa. Mas, que projeto esportivo tem o SBT, né, em termos de competições aí? Passou a Copa do Mundo, o que vai sobrar para o SBT? Não tem expectativa nenhuma. A Sul-Americana já foi perdida, né? Vai estar na TNT Esportes a partir do próximo ciclo, do ano que vem, 2027. Esse é o último ano da Sul-Americana no SBT. Vai sobrar Champions, e olha lá, né? Porque, pelas informações desse contrato aí, desse sublicenciamento do SBT na Champions, né? Junto a TNT Sports, esse sublicenciamento, ele vai até 2027. Depois a gente não sabe, né? Teremos uma nova negociação. Será que o SBT vai continuar tendo a Champions? De repente pode perder também. O que vai ter mais de esportes para o SBT? Mas, enfim, como já disse aí no início, né, do vídeo, não é porque você não tem nenhum direito de transmissão que você não pode ter um programa esportivo. Se fosse assim, a Band não tinha, né? Se fosse assim, a Band não teria programa esportivo. Mas no SBT as coisas são complicadas. É o pior momento em termos de audiência do SBT na história do canal, na história da emissora. O SBT nunca teve números tão ruins de audiência, né? Isso é um fenômeno que vem acontecendo desde o final do ano passado, início desse ano. A TV aberta já não tem lá uma grande audiência nos últimos tempos, devido à rede social, devido principalmente ao YouTube, né? O YouTube tira muita audiência da televisão. A Globo ainda consegue se manter, não é mais aquela super audiência, mas ela vai se mantendo ainda bem. Mas as outras emissoras estão sofrendo muito, né? Estão sofrendo muito aí com o YouTube. Parece que a audiência é pequena do YouTube, mas não é não, gente. Porque até a própria medição de audiência não é a ideal, né? Porque você teria que medir a audiência não só quem assiste YouTube em casa, mas quem assiste o YouTube na rua. Na rua, no bar, na lanchonete, quando o cara tá ali cortando o cabelo, quando o cara tá num consultório ali e tá com o celular na mão acompanhando o vídeo no YouTube. E essa medição, ela não é apresentada, pelo menos que eu saiba, não. Então, a audiência é muito grande. O YouTube tem muita audiência, não só em casa, não na rua, no carro. Muita gente para ali e tal e fica acompanhando algum conteúdo da plataforma. Mas enfim, é isso. Então esse programa esportivo do SBT fica para uma outra oportunidade. Não sei se vai acontecer, e aí os profissionais que ainda têm contrato, né, o pessoal lá do Arena, né, do antigo Arena SBT, na expectativa agora para ver o que vai rolar. Beleza? Então é isso sobre o SBT. Agora eu falo aqui da TV Gazeta de São Paulo. É a Gazeta que transmitiu no ano passado a final da Copa Paulista, lembra? Eu gravei um vídeo, falei sobre isso. Final que reuniu o 15 de Piracicaba, né, em Oquim, contra o Primavera de Indaiatuba. O 15 foi o campeão da Copa Paulista. E a Gazeta, pelas informações, vai novamente investir nessa competição, né? Deve adquirir os direitos da Copa Paulista junto à própria Federação Paulista de Futebol. E agora talvez uma cobertura mais ampla, né? Porque no ano passado transmitiu apenas os jogos finais. Quem sabe aí, desde as primeiras fases, jogos na TV Gazeta, que pelo menos os portais aí estão informando que pretende entrar aí em outras competições, né? Adquirir alguns direitos de transmissão, não de grandes competições, aquilo que dá, né, para a TV Gazeta nesse momento. Então a Copa Paulista está aí no radar da TV Gazeta. Também provas de automobilismo, porque houve uma mudança aí de negociações com a Stock Car, todo mundo viu que a Stock Car saiu da Globo, a Band está fazendo, né, essa categoria. Só que existem outras categorias ali dentro da própria Stock Car
que a Gazeta tem interesse, né? Não na principal que a Band transmite, mas em outras categorias ali que fazem parte da Stock Car, podem entrar na tela também da TV Gazeta. Se fala também em lutas, né? A emissora poderia também adquirir direitos do MMA, né? Que, queira ou não queira, tem um público fiel, né? De repente pode ser ali também uma boa fonte de audiência para a TV Gazeta. Estamos falando aqui da audiência da TV Gazeta. E então é isso, né? Legal, acho bacana. Uma emissora de tanta tradição no esporte, né? A TV Gazeta, de São Silvestre, que tinha videotape de jogos dos anos 80 e 90, que tinha o famoso Mesa Redonda Esportes, que continua no ar, mas naquela época com Roberto Avalone, e teve outras, né, outros programas históricos dos anos 70, que nem me lembro muito bem, né, desses programas, a gente sabe da história ali da TV Gazeta, com transmissões esportivas, com videotapes, e investindo novamente no esporte. Legal, né? No ano passado eu acompanhei ali essas transmissões da Copa Paulista e esse ano, pelo jeito, nós teremos aí novidades. E também a informação de que a TV Gazeta está negociando com a Janice de Castro. A Janice de Castro, uma repórter experiente, né, com passagens importantes por Paramount Plus, pela TV Record, né, quem não se lembra aí da Janice na TV Record, cobrindo o Campeonato Paulista. Então existe essa possibilidade da contratação, negociação ali está andando bem nesse momento, então a Janice pode pintar na tela da TV Gazeta para participações nos programas jornalísticos, em blocos esportivos, também com reportagens, né, acompanhando principalmente ali os grandes clubes da capital paulista. Então a Janice de Castro, mais uma que está no radar também da TV Gazeta, pode ser contratada e esse anúncio pode ocorrer a qualquer momento. Então eu queria saber a sua opinião sobre a TV Gazeta, né? Se você acompanha a programação, Mesa Redonda, o que você acha aí de MMA, pode pintar, a Copa Paulista com a cobertura maior do que aconteceu no ano passado, que mostrou só os jogos decisivos, e também aí automobilismo, né? Automobilismo também pode estar aí na simpática TV Gazeta de São Paulo. Manda aí a sua opinião aqui no canal do Fábio Fidelix e a gente fica por aqui. A qualquer momento a gente volta com mais novidades para discutir, para falar aqui sobre a nossa querida mídia esportiva. Faça sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix, deixe o seu like no vídeo, ative o sininho em todas e a gente volta a qualquer momento aqui trazendo mais assuntos do jornalismo esportivo, da TV, do rádio e da internet. Um abraço, tchau!